Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa Fortes na Fé, Alegres na Esperança, Fervorosos na Caridade, Inflamados no Zelo, sempre dados à oração. Isso é importante, disponível para a missão de evangelizar. Estamos conversando sobre Maria, Nossa Senhora, a mulher de todos os dons, de todas as virtudes. Olhando para Nossa Senhora, a gente aprende muita coisa. E hoje queremos aprender um pouco mais com Maria, no programa, no quadro Um Minuto com Maria. Eu sou o Padre Camilo Júnior, missionário redentorista, e neste Um Minuto com Maria, gostaria de refletir com você, Nossa Senhora, intercessora no céu. Maria é mãe intercessora no céu porque foi mãe servidora aqui na terra. Um coração sempre atento às necessidades de seus filhos e filhas. Isso ela viveu também nas bodas de Caná, quando percebendo a falta do vinho, ela recorre a Jesus, para que ele realize o milagre da alegria na vida daquele casal, na festa da vida de todas as pessoas. E no céu, junto ao seu filho, Maria continua intercedendo, para que todos nós possamos também ter Cristo como nossa esperança e nossa alegria. Mas a mesma mãe que intercede no céu por nós é a mãe que aqui na terra pede que façamos tudo o que o seu Filho Jesus nos disser, para que assim nunca nos falte o necessário e o fundamental à nossa vida. E o fundamental é ter Cristo no coração. Por isso, Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, socorrei-nos em todas as nossas necessidades. Queremos aprender com Maria o jeito de seguir Jesus, o seu Filho. Maria é mãe e missionária da evangelização. Olhando para Maria, queremos aprender o jeito certo de fazer a vontade de Deus. E falando em vontade de Deus, queremos falar da vida missionária redentorista. 5 irmãos redentoristas, antes de fazer sua profissão perpétua na congregação, eles foram fazer um curso lá no Peru. E o irmão Alain vai contar para a gente um pouco daquele aprendizado, como se preparar bem para fazer a sua consagração perpétua na congregação. Fale para a gente, irmão Alain. Olá, pessoal, é ano novo, corações também renovados para a missão e é um tempo forte de preparação para um grupo dos nossos missionários redentoristas. Estará acontecendo no Peru, de 6 de janeiro a 18 de fevereiro, um tempo chamado Segundo Noviciado. É um curso da nossa congregação, uma experiência de aprofundamento da vida religiosa redentorista, da nossa espiritualidade, da dinâmica missionária, um tempo de retiro para a gente ouvir, confirmar o chamado do Redentor para a nossa vida e assim nos comprometermos na missão. E da nossa província redentorista de São Paulo, nós estamos indo para lá em 5 irmãos missionários redentoristas. Eu, o irmão Alain Patrick Zuquerato, eu, o irmão Daniel Augusto, eu, o irmão Vanderlei Policarpo. Além de nós 3, também o irmão Carlos José da Cunha e o irmão Joaquim Acácio Barbosa. Queridos, rezem por nós, que São Geraldo Magela, o santo irmão missionário redentorista, interceda pela nossa congregação, pela nossa missão e para que mais jovens se entusiasmem por seguir o Redentor na nossa família redentorista. Um abraço para vocês. Tchau! Obrigado, irmão Alain. Parabéns, que sejam perseverantes nessa vocação linda de missionários redentoristas. E por que ser missionário redentorista? Muitas razões. Acompanhe conosco vários missionários dizendo por que escolheram essa vocação. Então, para mim, ser missionário redentorista, primeiro é atender um chamado de Deus. Fui convidado por Deus a viver uma vocação. Ser redentorista é ser um continuador da missão de Jesus. E qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era resgatar a esperança, resgatar a alegria, resgatar a dignidade das pessoas. A missão de Jesus era ir ao encontro das pessoas, era curar, era abençoar, era fazer com que as pessoas se sentissem filhas
de Deus. E ser redentorista é isso, é ser esse continuador da missão de Jesus. Hoje, num mundo tão marcado pela desesperança, pela tristeza, pela angústia, por tudo aquilo que Deus não quer para as pessoas. Então, ser redentorista é mergulhar nessa espiritualidade de Santo Afonso e procurar atualizá-la para os dias de hoje. Esse é o nosso grande desafio. E essa evangelização, ela acontece, né, a partir da pessoa do pobre, do necessitado. Né? Aí que nós vemos a nossa grande realidade. É atualizar a redenção, né, e procurar fazer com que a misericórdia de Deus ela seja entendida e compreendida. E que também possa levar as pessoas a um laço de libertação, se desprender, né, de tantas coisas, né, que vem nos oprimindo no mundo de hoje. Foi o que Santo Afonso procurou fazer. É levar a esperança, é levar a alegria, é levar a vida, é dizer às pessoas que elas são filhas de Deus e que vale a pena fazer esse caminho com Jesus. Isso é ser redentorista. Uma razão especial para ser missionário redentorista é o chamado. Não é qualquer um que chama, não é qualquer coisa que nos chama, não é o mundo que nos chama, mas é um chamado especial do Divino Pai Eterno a todos nós. Uma razão para ser missionário redentorista é ter a consciência de que sou filho de Deus, irmão de Jesus e quero continuar a missão iniciada por Ele. Ser redentorista, para mim, é, na verdade, seguir os passos do Redentor, conforme o que Santo Afonso também sinalizou, que Santo Afonso deixou como, vamos dizer assim, obra missionária. Portanto, então, o que eu faço também é esse segmento, procurando vivenciar o Evangelho e transmiti-lo, né, de uma forma bem, vamos dizer assim, simples, mas no testemunho, no compromisso de cada dia. Ser missionário redentorista é seguir contente a Cristo Redentor e, claro, em comunidade, proclamar a boa nova do Evangelho, especialmente aos mais pobres e abandonados. Ser redentorista é ser um homem valente no seguimento de Jesus Cristo. No mundo que nós estamos vivendo, normalmente as pessoas querem vida boa, vida gostosa. Contanto que eu tenho do bom e do melhor, está mais do que bom. Mas para ser redentorista e seguir Jesus Cristo, é preciso ter valentia no seu seguimento e fazer acontecer com que a ação de Jesus, isto é, a sua redenção, possa acontecer na vida das pessoas, em especial aos mais pobres, aos mais abandonados. A vida é o maior dom que Deus nos dá, por isso a gente precisa celebrar com alegria o dom da vida. Convido você a celebrar conosco os aniversariantes desta semana. A vida é dom de Deus. Amanhã, dia 17 de fevereiro, comemoramos o aniversário do Frater Alisson Diego Silva. Dia 18 é a vez do Padre Antônio Carlos de Oliveira Souza. E no dia 19 de fevereiro, Frater Camilo Guilherme de Campos. Na sexta-feira, dia 22, quem celebra o dom da vida é o Padre Flávio Cavalca de Castro. Parabéns aos queridos confrades! Confira agora os eventos da semana. Hoje, dia 16, acontece o encontro dos postulantes e pré-noviciados com seu diretor espiritual. Nos dias 19 e 20 de fevereiro, acontece em Salvador, Bahia, a reunião da URB, União dos Redentoristas do Brasil. Dia 20 de fevereiro, acontece também a integração dos junioristas na Casa das Pedrinhas. Na sexta-feira, 23 de fevereiro, acontece a eleição dos capitulares primeiro escrutínio. Conheça agora os novos superiores provinciais. Província de São Paulo, Padre Marlos Aurélio. Província do Rio de Janeiro, Padre Nelson Antônio Linhares de Souza. Província de Porto Alegre, Padre Vitor Edésio Titone Borges. Província de Campo Grande, Padre Edilei Rosa Silva. Província de Goiás, Padre André Ricardo de Melo. Vice-província de Recife, Padre Luiz Vieira Gomes. Vice-província de Fortaleza, Padre Júlio Ferreira de Souza.
Vice-província de Salvador, Padre Roque Silva Alves. Vice-província de Manaus, Padre Amarildo Luciano. Que Deus os abençoe em sua missão. Estamos de volta no programa Fortes na Fé e convidamos você para conhecer a vida, a vocação e a missão do missionário redentorista. E o Padre José Bento, lá de Goiás, tem uma história linda de evangelização. Vamos conhecer. Olá, meu querido devoto de Nossa Senhora Aparecida. Saímos mais uma vez dos nossos estúdios, estamos aqui na capela do Convento Santíssima Trindade, na cidade de Trindade, estado de Goiás. E hoje nós temos a alegria de conversar com o Padre José Bento. Ele é o pároco da paróquia Divino Pai Eterno. Padre José Bento, que prazer tê-lo no Fortes na Fé. Olá, irmão Viveiros, é um prazer falar aqui com o senhor, falar com todos vocês que nos assistem. Eu imagino que ser pároco de uma paróquia com tanto movimento, muito ligado ao santuário do Divino Pai Eterno, deve ter muito trabalho. Então, irmão, a paróquia de Trindade é uma paróquia complexa, né? São poucas no Brasil que é uma paróquia e, ao mesmo tempo, um santuário, que recebe durante o ano milhares de romeiros. Então, de fato, é um trabalho diferenciado aqui na nossa paróquia do Divino Pai Eterno em Trindade. O senhor tem quantos anos de vida consagrada? Eu já estou com meus 14 anos de vida consagrada, tenho 11 anos de sacerdócio. 11 anos de sacerdócio. Isso. E a sua vocação, como é que é a história do chamado? Como que Deus o chamou, o Padre José Bento, para ser um missionário redentorista? A minha vocação, irmão, embora eu tenha entrado no seminário já mais de idade, ela é uma história que começou já nos meus 12, 13 anos, quando eu comecei a entender esse processo de religiosidade. De uma família católica, mas não atuante, e eu me lembro assim que nós moramos um período em Goiânia e eu estava com 12, 13 anos, até 15 anos, e conheci lá o Seminário São José, seminário grande naquela época lá com 50, 100 seminaristas. E ali eu tinha curiosidade de conhecer, de saber, e um fato interessante é que a minha irmã, muito católica, ela que me levava para a missa. Todos os domingos, eu costumava esperar chegar o domingo para ir para a missa, e ela falava que iria ser freira. A sua irmã? Minha irmã. Tanto é que com o passar do tempo ela virou evangélica, né? Desistiu da ideia e mudou de igreja? Aquela que eu tinha como referência, virou evangélica, mudou de igreja. E eu, ali perto do seminário, eu tinha curiosidade. Mas eu perguntava ali só para os coleguinhas, que eu não conversava isso com as pessoas adultas, e eles me colocavam medo, falavam, olha, esse seminário aí você entra, você não vai poder casar, você não vai poder sair daí jamais, e aquilo ia me amedrontando. Mas eu sempre dizia, hoje eu recordando isso, eu dizia que se eu tivesse conhecido um bom promotor vocacional, naquela época eu teria entrado, talvez com os meus 15 anos. Alguém que pudesse orientá-lo. Isso, justamente. E aí minha família, num processo de mudança, nós voltamos para a cidade de Inhumas, lá eu trabalhando com a juventude, todos falavam, né, do meu trabalho dentro da igreja, nós criamos a comunidade de jovens, naquele tempo de pastoral da juventude, né, que era efervescente no Brasil. Os diversos grupos de jovens. Em Inhumas nós tínhamos ali muitos grupos, e eu trabalhando, quando chegou, mas nunca perdi essa noção, esse pensamento aí da vocação, mas ficou só comigo. E com o tempo foi passando, e quando eu decidi, eu falei, agora eu vou procurar uma congregação, vou procurar o seminário. Meu pai esteve doente, ele ficou uns 5 anos doente, e eu, embora uma família grande, mas eu me achava na obrigação de estar ali e cuidar ainda um tempo mais. Depois ele veio a falecer, e eu ainda fiquei um tempo na família, até que através do grupo de jovens, e foi interessante, um detalhe, que a Canção Nova, ela ia muito lá em Umas fazer aqueles encontrão, né? Sim. E nesses encontros eu ajudava, trabalhava muito, e uma vez eu não quis trabalhar, eu quis sentar e participar.
E meu coração estava assim muito ardendo mesmo, eu tenho que decidir, até que o tempo vai passando, né? Isso, até que numa pregação lá eu falei, não, agora não tem jeito, tem que ser, eu tenho que procurar. Então, irmão, 2 momentos também que eu gostaria de relatar, é porque, como eu disse que minha irmã me acompanhava, né, eu ia nas missas e desde pequeno, sempre que eu participei de missa, eram padres estrangeiros. Sim. E eu ficava pensando, gente, eu não vou dar conta de ser padre porque eu não vou dar conta de conversar igual esse padre. Eu ali com os meus 12 anos entendia que... Eram os alemães? Tinha alemães, tinha americano também. Ok. Então eu pensava que aquilo ali tinha que ser um jeito do padre. Tinha que ser um jeito do padre. Quase não tive muito contato com padres brasileiros. Então isso também eu colocava como uma dificuldade. Outra questão é que nesse meio tempo, lá nas comunidades de jovens, a gente namorava, como todo mundo lá, e tinha as namoradinhas, e uma dessas foi um caso assim até mais sério um pouquinho, uma reflexão da vocação matrimonial. Depois, com o passar do tempo, não deu certo. Eu lembro que depois do fim desse namoro, uns 2 anos após, então eu vim para o seminário. Então é aguentar toda aquela coisa, né? Às vezes o pessoal pegando no pé, dizendo, ele não deu certo com a moça lá, desiludiu, veio pro seminário, foi ser padre desiludido. Então não tem nada a ver isso, né? A decisão ela é muito forte e é bom entender que seminário não é refúgio para problema nenhum, não pode ser fuga, tem que ser de fato uma vocação madura. Uma resposta consciente. Uma resposta. Quando eu falo dessa vocação madura, é porque a gente não precisa ter pressa para nada. O discernimento ele é longo, é um processo e é importante que decida bem para fazer bem aquilo que nós fomos chamados a fazer. É um chamado à liberdade, né? Chamado à liberdade. Você faz uma opção livre e coloca a vida a serviço com liberdade. Justamente. E por que redentorista? Redentorista por uma história antiga, né? Nós aqui pela Rádio Difusora de Goiânia sempre acompanhamos os redentoristas, a consagração a Nossa Senhora, diretamente da Basílica em Aparecida, com o Padre Vitor. Então aquilo ali mexia muito. E eu fiz o meu processo vocacional naquele ano, eu tinha dito que aqueles 2 anos, 96, 97, seriam decisivos para mim. Então eu fiz o encontro vocacional com os franciscanos, com os redentoristas, com os diocesanos, estive conversando com os beneditinos, mas assim, até o final do ano eu teria que... Conhecendo para escolher, para optar. Isso, para um discernimento, mas meu coração sempre falava dos redentoristas. Aí eu fiz todo o acompanhamento e fiquei esperando ser chamado. E graças a Deus, o chamado foi primeiro para a Congregação dos Missionários Redentoristas, onde eu estou até hoje. Não se arrependeu ainda? Não me arrependi. Que mensagem que o senhor queria mandar aí para a nossa juventude brasileira? Então, hoje nós estamos nesse processo, esse mundo moderno, tantos caminhos nos são oferecidos, sobretudo para a juventude. É preciso o empenho da família, um trabalho nas comunidades, sobretudo rezando pelas vocações. A vocação no modo geral, porque os jovens de hoje acabam que têm muita dificuldade em escolher um caminho até profissional para seguir. Então é que a família reze, que a família possa apoiar o filho, se a filha, se surgir ali esse chamado, essa vocação, e sobretudo para o jovem, que ele possa colocar a sua vida nas mãos de Deus e deixar, porque o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Vale a pena ser missionário redentorista? Vale a pena ser missionário redentorista. Trabalha muito, viu? Padre José Bento, muito obrigado por esse testemunho, por essa dedicação e esse sim que o senhor disse a Deus e está dizendo, né? Seguindo os passos de Santo Afonso, Geraldo Clemente e tantos outros, proclamando aqui a glória do Pai Eterno. Que Deus o abençoe e continue abençoando sua missão.
Amém, assim seja, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Que história bonita desse grande missionário. Se você deseja ser missionário e evangelizar, entre em contato conosco. Vale a pena ser missionário redentorista? Mande-nos um e-mail vocacional@a12.com. Você pode também escrever-nos uma carta, Caixa Postal 51, CEP 12.570 970, Aparecida, São Paulo. Ligue para nós, 0 Operadora 12 3105 2245. Vamos juntos invocar a bênção de Deus para o Brasil, para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, derrame sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você, fiquem com Deus e fiquem na paz.